Política macroeconômica. O que é a política macroeconômica? É o conjunto de ações do governo visando interferir na atividade econômica. O governo, quando ele usa os instrumentos de política macroeconômica, ele pode tanto incentivar a economia como desincentivar a economia. Tudo depende dos objetivos que estão sendo perseguidos. E que objetivos são esses? O governo, ele persegue o alto nível de emprego e renda, então ele busca criar postos de trabalho, ele busca criar renda para as pessoas, nem sempre é possível, mas esse é um objetivo, um dos primordiais do governo. Melhorar a questão da desigualdade de renda, né, tornar a sociedade mais justa, mais equitativa, promover a estabilidade do nível de preços, então, tentar barrar um elevado crescimento dos preços, né, uma escalada inflacionária. O governo, então, tenta controlar esse aumento de preços excessivo por meio também dos instrumentos. E altas taxas de crescimento econômico no longo prazo. Ele vai criar políticas de incentivo para que as empresas, por exemplo, possam investir mais e criar projetos relacionados à infraestrutura e que isso potencializem aí o crescimento da economia ao longo do tempo, tornem um crescimento econômico sustentado ao longo do tempo. Não só incentivar a atividade econômica por meio da iniciativa privada, mas também ele mesmo pode criar infraestrutura, né, e a partir daí promover o crescimento econômico de longo prazo. Tudo depende do estilo do governo, se ele é mais centralizador ou se ele é mais voltado para a iniciativa privada, para deixar a iniciativa privada realizar esses investimentos. Mas todos, de qualquer forma, aqui preocupa-se com a manutenção do crescimento ao longo do tempo. Os instrumentos, então, de política macroeconômica, né, temos aqui a política fiscal, onde o governo vai usar a forma como ele arrecada, a forma como ele gasta, para poder incentivar o consumo privado. Então, se o governo ele aumenta a arrecadação, acaba gerando uma redução dos gastos das pessoas, porque vai sobrar menos renda nas mãos das pessoas, que poderia ser alocada para consumo. Agora, se ele reduz a arrecadação, vai sobrar mais renda nas mãos das pessoas e elas podem alocar uma parcela maior para consumo. Então, a maneira como o governo arrecada esses tributos, então ele pode usar para incentivar ou desincentivar a atividade econômica. A mesma coisa, os gastos governamentais. Se o governo gasta mais, ele, como um grande demandante na economia, ele vai incentivar a atividade econômica. Se o governo gasta pouco, né, não gasta pouco, reduz gastos, ele tenta controlar gastos, por exemplo, neste momento em que ele está controlando gastos ou reduzindo gastos, ele vai acabar desincentivando a atividade econômica neste momento, porque é um grande consumidor na economia que está deixando de comprar. Então, a demanda agregada vai cair. Um outro instrumento é a política monetária. Aqui a política monetária ela vai atuar exclusivamente sobre a oferta de moeda e de crédito na economia. Então, dentro desse instrumento, a gente tem algumas ações, como as emissões de moedas, reservas compulsórias, as operações de open market, a taxa de redesconto e a regulamentação de crédito e taxa de juros. Aqui a gente tem a taxa Selic. Então, conforme o governo, aqui por meio do Banco Central também, exclusivamente por meio do Banco Central, quando a gente tem alteração nas emissões de moeda, quando a gente tem alterações nas reservas compulsórias e nessas outras ações, a gente pode incentivar ou desincentivar a economia. Quanto mais moeda nas mãos das pessoas, né, as pessoas vão querer gastar mais,
você vai ter um incentivo, então, a consumo. Quanto mais crédito, né? Quanto maior o incentivo a crédito, mais as pessoas também vão ter possibilidades de consumo, e aí você acaba incentivando, pelo menos no curto prazo, a atividade econômica. Quando você tem uma reversão disso, né, redução de emissões, aumento dos depósitos compulsórios, nas operações de open market, que é a compra e venda de títulos públicos, quando o governo, ele, no caso aqui o Banco Central, vende título de dívida pública que está em suas mãos para a iniciativa privada, a gente tem uma redução da oferta de moeda, porque as pessoas vão pagar esses títulos por com meios de pagamento, né, que estão em suas mãos. Operações de redesconto, quando a gente tem um aumento da taxa de redesconto, aumento de taxas de juros, sempre vão levar a uma queda, né, na quantidade de oferta de moeda na economia, e isso reduz a atividade econômica. Temos as políticas cambial e comercial. Na política cambial, também de atuação exclusiva do Banco Central. Aqui, o Banco Central ele vai entrar nas operações de compra e venda de moeda estrangeira, nas corretoras, né, no mercado secundário. Comprando e vendendo, então, moeda estrangeira, ele vai conseguir alterar a taxa de câmbio. Então, se a gente tem uma valorização excessiva da taxa de câmbio, isso quer dizer que a moeda estrangeira está ficando escassa. As pessoas estão retirando moeda estrangeira do país. Então, o Banco Central vai lá e oferta mais moeda estrangeira, mais divisas. Neste caso, com o aumento da oferta de moeda estrangeira, a gente vai ter uma atenuação dessa depreciação da moeda nacional, e aí a gente tem um controle dessa taxa de câmbio. Por outro lado, se o Banco Central, né, perceber que existe uma valorização excessiva da moeda nacional, isso quer dizer que tem um fluxo grande de moeda estrangeira entrando no país, ele vai comprar todo o excesso, né, que ele julgar necessário para poder controlar essa queda na taxa de câmbio. Então, o Banco Central, no nosso caso, que é um sistema de câmbio de flutuação suja, né, a taxa de câmbio é definida pelo mercado. Entretanto, o Banco Central interfere quando ele observa uma valorização excessiva ou uma desvalorização excessiva. Ele não avisa ao público quando ele vai entrar para comprar ou vender. É um elemento surpresa. Com relação à política comercial, eles são os instrumentos de incentivo às exportações ou estímulo ou desestímulo às importações. Então, aqui o governo ele pode subsidiar exportações, ele pode elevar a tributação com relação às importações para desestimular a importação, se ele quer, por exemplo, proteger algum setor da economia que está tendo uma competição com produtos estrangeiros e esse setor pode vir a quebrar, e isso pode gerar uma redução do nível de emprego nessa economia. Dessa forma, o governo ele pode desestimular importações ou ele pode estimular também as importações. Quando algum setor depende de insumos, por exemplo, importados, e para desenvolver esse setor na economia, você precisa, então, estimular a importação, pelo menos, desses insumos. Então, esses instrumentos podem ser tanto tributos quanto cotas de importação, quanto os subsídios, né, as exportações, ou subsídios a alguns setores para importar. Depende da estratégia do governo com relação a alguns setores aí que são essenciais à economia. A política de rendas está relacionada
ao governo interferir diretamente na formação da renda com controle e congelamento de preços. Então, em determinado setor, por exemplo, ele estipula um preço máximo, porque é um setor que atende aí a população mais carente, por exemplo, né, com produtos e serviços para a população mais carente, e o governo vai lá e determina qual deve ser o preço máximo para que essa população possa ter acesso. Essa é a ideia, pelo menos. Um preço mínimo normalmente está relacionado à proteção a algum setor em que os produtores têm algum certo lobby em relação ao governo, eles conseguem barganhar com o governo, e aí eles conseguem estipular um preço mínimo para que não tenha, digamos, entre aspas, concorrência desleal, tá? Aqui tem que se tomar cuidado, porque toda vez que o governo ele controla diretamente a formação de preços, ele gera distorções. Então, quando eu tenho um preço máximo, por exemplo, né, vai faltar produto. Por quê? Com preço máximo, então eu não posso ultrapassar um determinado nível de preço. Isso quer dizer que a demanda vai ser maior do que a oferta, porque as pessoas vai ter mais gente disposta a comprar esse nível de preço máximo, né, dado que mesmo que eu tenha mais demanda, as empresas não vão poder cobrar mais caro. Do que a oferta. A oferta vai se sentir desincentivada a produzir porque ela não pode aumentar preço. E dependendo da situação, é necessário aumento de preço. Normalmente, quando se estipula um preço máximo, ele vai estar abaixo do nível de equilíbrio. E isso é um problema. Se está abaixo do nível de equilíbrio, eu vou ter mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. E aí eu gero uma crise de abastecimento. Vão faltar produtos nesse setor. Por outro lado, no preço mínimo, quando o governo estipula um preço mínimo, eu vou ter um preço que está acima do nível de equilíbrio. Não faz sentido o governo estipular um preço mínimo que esteja abaixo do nível de equilíbrio. Ele quer puxar o preço para cima. Quando a gente tem isso, o preço vai ser, ao estar acima do nível de equilíbrio, eu vou ter mais oferta do que demanda. E aí a gente vai ter um excesso de produtos, pelo menos nesse primeiro momento no mercado, também gera distorção. E aí você pode levar a uma desorganização do setor. Tá? Então há que se tomar muito cuidado com essas políticas de rendas. Os instrumentos, né, de política macroeconômica nem sempre conversam. Às vezes surgem conflitos. Por exemplo, nível de emprego e controle da inflação. Pode acontecer, né, da economia passar por um momento em que a inflação está se elevando, né, e ao mesmo tempo eu tenho desemprego na economia. Só que as políticas que elevam o nível de emprego, né, normalmente são para estimular o consumo. E quando você estimula o consumo num período em que a inflação está se elevando, o nível de preço está se elevando, você vai ter um incentivo ainda maior de elevação do nível de preços. Então, existe o conflito. Se eu tentar controlar a inflação, as políticas são de desincentivo à economia, que é elevar a taxa de juros, tentar controlar o nível de gastos tanto do governo quanto das famílias. Então, eu não vou incentivar a criação de novos empregos. Pelo contrário, eu posso até destruir empregos. Há, então, que se perceber qual que é, naquele momento, né, a maior necessidade e o que o governo, então, deve ter em mãos para poder, primeiro, controlar a inflação, depois vamos para o nível de emprego. Às vezes são necessárias reformas estruturais, como as que a gente está vivendo atualmente na economia brasileira, né? E a partir de algumas reformas, a gente consegue, então, caminhar com as duas coisas. Um outro conflito que pode surgir vamos, então, incentivar o crescimento econômico de longo prazo ou vamos cuidar da desigualdade de renda? Alguns economistas falam que aqui existe um conflito, né, em que se eu
buscar primeiro a desigualdade de renda, né, minimizar a desigualdade de renda, eu vou sacrificar o crescimento econômico, porque eu não vou estar dando os incentivos corretos para que a economia possa crescer. Eu vou estar preocupado com outras questões, questões mais sociais, e não vou estar preocupado com a geração de riqueza. Por outro lado, existem outros economistas que falam diferente, falam, olha, se você não cuidar da questão da desigualdade de renda, né, das questões sociais primeiro, o crescimento econômico não é sustentável ao longo do tempo. Vai chegar um momento em que isso vai gerar um atrito, né, e você vai sacrificar o crescimento econômico de longo prazo, porque as pessoas, né, não têm acesso aos mercados, não têm acesso aos bens essenciais, e você não consegue crescer potencialmente como poderia. Então, é uma questão aqui de visão.